amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. O assunto que eu escolhi para a gente estar conversando hoje está nesse livro, Renovando Atitudes de Hamed, e o capítulo é Tempo Certo. Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. Mas aquele que recebe as sementes numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção, que dá fruto e rende 100 ou 60 ou 30 por um. Esse texto é extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 5. Então, Hamed não faz a passagem na íntegra, mas eu acho que todos nós lembramos, né? Aquela passagem do semeador. Então, nessa passagem, diz que o semeador saiu a semear. Então, primeiro ele joga as sementes ao longo do caminho, e vieram os passarinhos e comeram. Depois ele joga num terreno pedregoso, que num primeiro momento brota logo, mas assim que vem o sol forte, os brotos morrem. Depois ele semeia entre os espinhos, e os espinhos sufocam a semente. E por último ele semeia no terreno fértil, que cresce e dá frutos. Essa parábola, quando Jesus estava conversando, né, e contando essa parábola para aqueles que o seguiam, Jesus estava querendo dizer sobre a diversidade de espíritos que existem encarnados e a diversidade de amadurecimento dos espíritos. Por isso que Hamed coloca Tempo Certo como título desse capítulo, né? Que ele vai destrinchar essa parábola. Porque tudo tem o seu tempo. E nós também, né? Como espíritos imortais, nós fomos criados simples, ignorantes, e ao longo das nossas encarnações, nós vamos desenvolvendo habilidades, desenvolvendo toda a consciência crística que a gente traz, a essência divina que a gente traz, né? Burilando as coisas não boas. Então, para isso, exige um tempo, né? Para que o espírito se desenvolva, existe um tempo para isso. E nessa passagem, Jesus deixou isso bem claro, né? Quando ele fala da semeadura, né? Que caiu ao longo do caminho, os pássaros comeram, ele se reportava àquelas pessoas ainda que não têm a cabeça ainda muito fechada, está muito embrutecida, não entende a palavra. Depois, quando ele fala do terreno pedregoso e que a planta logo cresce, mas assim que bate o sol forte ela morre, ele vem nos falar do quê? Das pessoas que têm ainda a fé muito vacilante, que no momento que surge uma prova mais difícil na sua vida, já perde a fé, já esquece de tudo, né? Não tem aqueles momentos que a pessoa briga com Deus, briga com a vida, briga com tudo, seria esses, né, do terreno pedregoso. Depois ele fala do terreno semear no meio dos espinhos, seriam aqueles que são domesticados, vamos assim falar, pela sociedade, pelo que é imposto, né? Não pensa, não raciocina, não vê o que é bom, o que não é, né? Aceita tudo de pronto. E por último ele fala do bom terreno, que seria o quê no bom terreno? Hamed vem falar aqui, que é a pessoa que já amadureceu, já teve um amadurecimento psicológico e um despertamento natural para a palavra. E é interessante que a gente pode observar isso em nós mesmos.
Quer ver um exemplo? Você começa a fazer o evangelho no lar. Então você vai lendo o evangelho, né, na sequência tal, até o fim do evangelho. Aí quando você volta para uma segunda leitura daqueles mesmos textos, você vai observar coisas que você não tinha prestado atenção. Você vai entender com mais profundidade outras mensagens, né? O meu evangelho, eu falo que não empresto para ninguém. Por quê? Porque ele é todo rabiscado. Toda vez que eu releio uma passagem, eu grifo, eu escrevo. Então tem em caneta, tem a lápis, tem com aquele lumicolor, né? Aquele marca-texto. E por que eu faço isso diferente, assim, com coisas diferentes? Não faço só com o lápis. Justamente para me chamar a atenção de coisas que eu não tinha visto, que eu não tinha observado. Então, o conhecimento, ele é gradual. E o amadurecimento do espírito também. E essa mensagem de Hamed, né, que ele fala do tempo certo, ele começa falando assim da natureza, né, que você não pode julgar aquele botão que não abriu, ou qual flor é mais bonita, ou qual cor é mais bonita, porque cada planta, cada flor tem seu tempo, né, tem seu tempo de amadurecimento para abrir. Você já tentou abrir uma rosa à força? Por mais que você consiga, ele não vai ter a beleza de quando ela desabrocha naturalmente. E não dá para você dizer assim, esse tom é feio. Não, é um tom diferente, né? Cada planta, cada flor, cada manifestação da natureza tem o seu encanto, tem a sua beleza. Por exemplo, os tons das folhas do outono são lindas, né? Na primavera, aquela explosão de flores. Então, cada momento tem a sua beleza, tem o seu encanto. E assim Jesus olhava para nós. Quando ele fala da parábola do semeador, ele está dizendo, olha, cada um de vocês está num estágio. E tá tudo certo, porque funciona assim, né? É um período de amadurecimento, de crescimento. Então, em cada encarnação que a gente vem para a Terra, a gente traz na nossa malinha o que a gente conseguiu das encarnações anteriores. Então, se eu, numa encarnação anterior, ainda era aquele terreno onde as sementes foram jogadas e o passarinho comeu, vai ser assim pouco provável que na encarnação seguinte eu já seja um terreno fértil. Eu vou passar por etapas, né? E isso acontece com todos nós. Ninguém é diferente. O que acontece normalmente é que quando a gente já consegue vislumbrar um conhecimento mais profundo, a gente fica assim tão ansioso em mostrar, em passar aquilo para o outro, principalmente para as pessoas que a gente ama, para as pessoas que estão no nosso círculo de amizade, de família, que a gente acaba muitas vezes atropelando o processo de amadurecimento daquele ser, né? Exigindo dele coisas e comportamentos, né, e profundidades de sentimento que ele ainda não tem para dar. Não que ele não queira, porque ele ainda não desenvolveu, mas vai desenvolver. Então, tudo acontece no seu tempo certo. É isso que Hamed nos diz aqui, né? E eu acho bonitinho, tem um pedacinho que ele diz aqui: por que então haveríamos de florescer a toque de caixa? Respeitemos, pois, as possibilidades e as limitações de cada indivíduo. Quando a gente começa a perceber que não é porque o irmão não entende como eu entendo ou não vê a situação como eu vejo, que ele é melhor ou pior do que eu. Ele só é diferente e está num momento de evolução diferente do meu.
para frente, ele vai dizer aqui assim, olha que bonitinho, né? Impor às pessoas que sejam sensíveis ou que progridam, além de desrespeito à individualidade, é fator perigoso e destrutivo para exterminar qualquer tipo de relacionamento. Então, muitas vezes a gente quer impor tanto aquilo que a gente acredita, que a gente compreende que é o certo, e na maioria das vezes é na boa intenção, é na intenção que aquela pessoa não sofra, ou que ela não precise passar por algum problema que a gente já passou, que a gente já traz a experiência, né? Então, na ânsia de ajudar, muitas vezes a gente atropela o outro e acaba até gerando um problema de relacionamento, né? Muitas vezes os relacionamentos são rompidos, as amizades acabam sendo deixadas de lado. Quando aqui ele nos orienta, né? A gente observar isso e segurar um pouquinho a nossa ansiedade. Mais para diante, ele diz assim, esse aqui eu achei bem importante a gente frisar, olha. A consciência da criatura, para que seja receptiva, para ser aquele terreno fértil, né, do semeador, precisa estar munida de despertamento natural e amadurecimento psicológico. Reforçando a ideia, examinemos o texto do apóstolo Marcos, onde encontramos: porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio da espiga. O mestre aceitava plenamente a diversidade humana. Ele se opunha a todo e qualquer nivelamento psicológico. Por quê? Porque ele sabia das diferenças que nós temos. Porque, segundo a lei maior, os espíritos são criados incessantemente, né? Então, cada um de nós traz uma idade, entre aspas, espiritual, né? De quando nós fomos criados até hoje. Cada um de nós traz no seu arcabouço as experiências positivas e negativas vivenciadas. E são essas experiências que vão nos amadurecendo e vão fazendo com que a gente se torne cada vez mais seletivo, cada vez mais consciente das próprias escolhas, buscando um avanço espiritual, né? Buscando uma melhora como um todo. Então lá, o mestre aceitava plenamente a diversidade humana. Ele se opunha a todo e qualquer nivelamento psicológico e, portanto, lançou a parábola do semeador a fim de que entendêssemos que o melhor apoio que prestaríamos a nossos companheiros de jornada seria simplesmente esperar em silêncio e com paciência. Portanto, compreendamos que a nós somente compete semear, sem esquecer, porém, que o crescimento e a fartura na colheita dependem da chuva da determinação humana e do solo generoso da psique do ser, onde houve a semeadura. Então, eu acho bem interessante esse final, porque muitas vezes a gente diz assim, poxa, eu expliquei tanto, eu ensinei tanto, eu mostrei e a pessoa ainda incidiu no erro de novo. Primeiro, ela não estava pronta ainda para aquilo. Ela não conseguiu absorver aquele ensinamento, aquela orientação em profundidade. Mas eu fiz a minha parte. Então, o que ele diz ali? Nos compete isso, semear.
Mas não vamos esperar querer colher em seguida, porque vai depender do quê? De como tiver esse terreno dentro do outro ser. Se já está pronto, se não está. Então, semear sempre, independente do terreno, sem esperar colher. Muitas coisas e muitas vezes na vida a gente semeia para que outros colham. Eu lembro sempre a história da tamareira, né? Diz que a tâmara demora, acho que é mais de 100 anos ou alguma coisa assim, perto disso, para florescer e dar as primeiras tâmaras. E uma vez perguntaram para uma pessoa que estava plantando uma tamareira, mas o senhor sabe que o senhor não vai poder colher, né? Porque essa tâmara vai demorar muito mais do que o senhor tem de vida para ela frutificar. E a pessoa disse para quem o questionava, porque ele plantava, mas hoje eu como tâmaras. Então, assim, houve alguém antes que plantasse, para que ele colhesse, para que ele provasse. Então, não importa, como Jesus bem colocou na parábola, não importa se nós não vamos colher. O importante é nós fazermos a nossa parte, a semeadura de todo o conhecimento que a gente já possui, a semeadura através do comportamento, a semeadura através do nosso sentimento, da nossa postura diante da vida. O Evangelho em ação é colocar no nosso dia a dia as orientações de Jesus. E às vezes, através do nosso comportamento, ou de uma palavra, ou de uma atitude nossa, a gente está plantando, sem nem perceber, sementinhas em vários corações, que poderá frutificar lá na frente, florescer lá na frente, né? Mas que um dia, com certeza, vai florescer. Então, a lição de hoje, né, a orientação de hoje é semear sem ansiedade, sem esperar que a colheita virá em seguida, porque a grande maioria das vezes não vem. Então é importante que a gente esteja consciente disso. O nosso trabalho não é colher, é semear tudo de melhor que a gente puder fazer. Tudo de melhor que a gente puder exemplificar na nossa trajetória. Então agora eu convidaria a todos a cerrar os olhos por um instante para a gente poder fazer uma prece, um agradecimento por esse momento de estudo. Então vamos cerrando os nossos olhos, respirando profundamente, oxigenando todas as células do nosso corpo. Bem calmos, tranquilos. Vamos visualizando a figura de Jesus, nosso amigo, nosso mestre, agradecendo a Ele por esse momento de reflexão. E assim vamos mentalizando o nosso planeta Terra, envolvendo numa intensa luz, uma luz dourada, que essa luz possa chegar até os corações daqueles que estão passando por momentos difíceis, trazendo paz, trazendo força e coragem. Vamos agora mentalizar o nosso Brasil. Pedindo a Deus
E a Jesus que proteja a nossa nação brasileira, que a ordem se faça sempre presente no solo da nossa nação e que o melhor para o povo brasileiro aconteça. Vibremos pelos nossos lares, que as bênçãos do alto possam formar cúpulas de proteção. Vibremos para os nossos amigos, familiares, que as bênçãos do Pai Todo-Poderoso possa tocar a cada um, dando força, coragem, discernimento, equilíbrio e sabedoria. E assim vamos agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus nosso Divino Mestre, aos nossos mentores, anjos guardiães, espíritos amigos e a todos aqueles que participaram da nossa reflexão de hoje. Vamos agradecendo, graças a Deus. Fiquem bem, fiquem em paz, um beijo no coração de todos.